Um corpo flutua em águas escuras. Segredos permanecem em silêncio. Bem-vindo ao Fio Silencioso. Eu sou seu anfitrião Grady. Esta comunidade fica mais forte a cada voz. Compartilhe de onde você está assistindo hoje. Seus comentários tornam esta jornada verdadeiramente especial. Vamos começar. Foi numa noite pálida e sem vento que as águas calmas do canal veneziano testemunharam uma cena das mais sinistras. As gôndolas há muito haviam cessado seus meandros e as lâmpadas nas pontes tremeluziam fracamente contra a névoa que subia da água. Veneza, mesmo adormecida, tinha seu ar de elegância disfarçada, uma beleza que escondia segredos d'Otno. Entanto, naquela noite em particular, o silêncio foi quebrado por um grito que pareceu rasgar o silêncio em dois. Um gondoleiro, voltando para casa por um canal menos conhecido no distrito de São Paulo, viu algo preso nos degraus de um palácio, abandonado. A forma de um corpo flutuando de bruços na água iluminada pela lua. A descoberta causou comoção instantânea entre os moradores das casas vizinhas. Janelas se abriram, sombras se projetaram, sussurros viajaram de sacada em sacada. Em poucos minutos a polícia local chegou, arrastando a figura sem vida para fora do canal e colocando-a nos degraus de pedra, onde a lâmpada revelou o que, sem dúvida, assombraria os sonhos do gondoleiro pelas noites seguintes. Dot era uma mulher Dot. Seu vestido de seda num tom outrora fino, mas agora escurecido pela água, colava-se ao seu corpo. Em volta do pescoço havia um colar de pérolas, caro, inconfundivelmente genuíno, e ainda assim, estranhamente incompleto, pois havia uma fenda onde uma ou duas haviam se soltado. Seu rosto era refinado, de porte aristocrático mesmo, na morte, e em uma das mãos pálidas ela ainda usava um pesado anel de esmeralda que brilhava obscenamente sob a luz da lanterna Dot. Os policiais trocaram olhares. Roubo dificilmente poderia ter sido o motivo se as joias ainda estivessem lá. E, no entanto, por que ela estava ali, à deriva em um canal na calada da noite? Ninguém na multidão reunida parecia disposto a falar, até que finalmente uma voz soou. É a senhora Helena Varezzi, ofegou uma mulher agarrando seu chale. A esposa do senhor Marco Varezzi, o rico magnata da navegação. O nome caiu como uma pedra em águas paradas, ecoando entre os espectadores. Uma mulher da sociedade, casada, com um membro de uma das famílias mais poderosas da cidade, morta e abandonada, de forma tão pouco cerimoniosa, era impensável. Pela manhã, os jornais venezianos traziam manchetes escabrosas, mas mesmo antes de o corpo ser levado, especulações corriam pelos canais. Teria a senhora Varezzi sido atacada? Teria tirado a própria vida? Ou, ainda mais sombrio, alguém próximo a ela desejaria que ela fosse silenciada? A polícia começou a trabalhar com afinco, mas havia confusão, meias-verdades e a dificuldade de extrair fatos de boatos em uma cidade acostumada à intriga. O que nenhum deles sabia ainda era que um certo pequeno belga, com bigodes pontudos, tão finos quanto rendas e um olhar aguçado como o de um falcão, estava naquele exato momento residindo em Veneza, tirando o que ele chamava de férias de ordem e tranquilidade Monsieur Hercule Poirot, embora aposentado em teoria, logo se veria irresistivelmente atraído para o mistério do cadáver no canal silencioso. A notícia da tragédia espalhou-se com notável rapidez por Veneza, de modo que pela manhã o caso da senhora Helena Varezzi já era o único assunto de conversa em cafés, mercados e salões. Em grande parte, isso se devia à sua posição na sociedade. Helena era conhecida como uma mulher elegante, uma anfitriã cujas festas reuniam não apenas a nobreza veneziana, mas também dignitários visitantes, músicos e importantes comerciantes estrangeiros. Que tal figura fosse encontrada sem vida, abandonada na mais ignóbil das modas, era um escândalo para comover até mesmo uma cidade, há muito acostumada à intriga Dot no Palazzo Varezzi. Cortinas pesadas estavam fechadas e o ar estava carregado de choque e sussurros. O próprio Marco Varezzi, um homem de estatura imponente e temperamento sombrio, não fizera nenhuma aparição pública desde que o corpo fora identificado. No entanto, outras pessoas da casa e de seu círculo de conhecidos
já haviam sido convocadas pelas autoridades para fornecer as informações que pudessem. O comissário de polícia, um homem ágil e impaciente, iniciou suas investigações rapidamente. No entanto, como costuma acontecer em tais assuntos, surgiram mais perguntas do que respostas. Helena, segundo os depoimentos prestados, fora vista pela última vez em uma recepção 2 noites antes, oferecida pela Condessa de Rossi. Ela partira, aparentemente de bom humor, com sua gôndola à espera na escadaria. Depois disso, ninguém mais alegou saber de seus movimentos Dot. Mas Veneza não é uma cidade onde os movimentos passam despercebidos. É um labirinto de canais, sim, mas também de olhos que observam de sacadas e lábios ávidos por falar atrás, de leques. Rumores circulavam que ela havia brigado com o marido, que fora vista na companhia de um cavalheiro estrangeiro que tinha dívidas que a pressionavam mais do que suas joias conseguiam disfarçar. Cada história era repetida com convicção, mas nenhuma podia ser comprovada no segundo dia, quando o comissário convocou as pessoas mais próximas do falecido para prestar depoimento pessoalmente. O elenco de figuras reunidas era realmente diverso. Primeiro, havia Marco Varezzi, o viúvo. Era um homem de constituição robusta, com sobrancelhas grossas e olhos que ardiam sombriamente, como se a raiva e a dor lutassem perpetuamente dentro dele. Seu casamento com Helena fora vantajoso, unindo riqueza e beleza, e embora a sociedade há muito sussurrasse sobre brigas e frieza entre eles, ninguém ousara sugerir discórdia aberta. Então chegou a senhorina Lucia Bernardi, criada e dama de companhia de Helena, uma jovem de comportamento tímido, cujos olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Ela servira Helena fielmente por 5 anos e era conhecida por sua discrição. No entanto, por trás de suas respostas chorosas, sentia-se um nervosismo, como se ela escondesse um conhecimento que pesava em seu coração. A própria Condessa de Rossi apresentou um quadro completamente diferente, uma mulher de presença imponente, cujos olhos brilhantes pouco deixavam escapar e cuja língua tanto lisonjeava quanto feria. Ela declarou que Helena estivera radiante em sua reunião, e inteiramente ela mesma, embora fosse impossível não notar que a condessa se demorava na palavra radiante, com um ar que sugeria que talvez não fosse totalmente sincera entre os homens. Chamados estava o Sr. Giulio Orsini, um colaborador próximo de Marco Varezzi nos negócios. Ele falava suavemente, com aquela cortesia polida que sugeria longa prática. No entanto, quando o comissário o pressionou sobre seu conhecimento da própria Helena, suas palavras tornaram-se menos precisas, como se as pesasse cuidadosamente antes de deixá-las sair de seus lábios. Também foi convocado o Dr. Aldo Ferrante, médico de certa reputação, que se declarou amigo do casal. Manteve-se sério, profissional, porém evasivo ao falar sobre a saúde de Helena, como se seu bem-estar, ou talvez seu estado de espírito, fosse um assunto sobre o qual preferisse não comentar abertamente. Por fim, apareceu um inglês, o Sr. Charles Linton, visitante de Veneza, cuja presença no círculo de Helena fora comentada em sussurros. Ele admitiu conhecê-la, mas insistiu que o conhecimento era casual, formado apenas por meio de apresentações em reuniões. Seu tom era frio, quase indiferente, embora o comissário notasse um leve rubor em suas bochechas ao pronunciar o nome dela, estas, Então, eram as figuras próximas à falecida: marido, companheiro, amigo, sócio, anfitriã, médico e conhecido, estrangeiro. Cada um tinha algo a dizer, e cada um deixou de dizer talvez mais do que declarou no. Entanto, nessa atmosfera de confusão, boatos e meias-verdades, logo surgiu outra presença. Alguém cujo traje elegante, botas engraxadas e bigodes impecáveis o distinguiam imediatamente dos venezianos mais extravagantes. Hercule Poirot, que desfrutava do que chamou de pequenas férias de repouso e simetria em Veneza, não resistiu quando o comissário, um tanto sobrecarregado pelos relatos conflitantes, aceitou sua discreta oferta de ajuda. A chegada de Poirot ao Palazzo Varezzi foi feita com a polidez cerimoniosa de sempre. Ele fez uma reverência, sorriu
e ajeitou cuidadosamente o vinco da calça antes de se sentar. Mas quando ergueu os olhos, sua agudeza era tal que mais de um dos suspeitos reunidos se mexeu, inquieto sob seu olhar. Meus amigos, disse Poirot suavemente, falemos de Madame Varese. Não apenas de como ela morreu, mas de como viveu. Pois no modo como viveu, nas palavras que proferiu e nos silêncios que guardou, reside a verdade de sua morte. O comissário franziu a testa, desacostumado a tal filosofia, mas os próprios suspeitos pareciam compelidos. E à medida que Poirot começou a fazer suas perguntas corteses, porém penetrantes, tornou-se evidente que, por baixo de cada superfície, havia um emaranhado de emoções: ciúme, ressentimento, lealdade e medo. Marco Varese se irritou ao ser questionado se sua esposa tinha inimigos. Lucia Bernardi hesitou ao ser questionada sobre os movimentos de Helena na noite em que ela desapareceu. A Condessa de Rossi deu um sorriso radiante ao ser questionada sobre sua amizade com a falecida. As palavras de Orsini tornaram-se vagas quando a questão financeira surgiu. O Dr. Ferrante se remexeu na cadeira quando Poirot falou sobre a saúde de Helena. E o Sr. Linton, o inglês, enrijeceu-se quando o detetive perguntou quantas vezes ele havia visitado o Palazzo Dotera, um quadro de contradições humanas. E Poirot, com a satisfação de um mestre de xadrez arrumando seu tabuleiro, observava cada detalhe. Para ele, o canal não revelara apenas um cadáver, mas um quebra-cabeça de psicologia e engano, um quebra-cabeça que exigia o máximo exercício de suas pequenas células cinzentas. E assim, com os suspeitos reunidos e o ar carregado de segredos não revelados, o cenário estava pronto para os primeiros movimentos verdadeiros na investigação de Poirot. A sala de visitas de Marco Varese era um lugar com pesadas cortinas de veludo e estátuas de mármore que brilhavam fracamente, à luz fraca. Foi ali que Poirot pediu ao comissário permissão para iniciar suas entrevistas, pois, como explicou com aquela firmeza gentil que não tolerava resistência, o cenário é importante neste par, diz-me tanto sobre as pessoas quanto suas palavras. Os outros estavam sentados, alguns com expressões de curiosidade, outros com visível inquietação. O próprio Marco Varese estava de pé junto à janela, de braços cruzados. Sua postura era de raiva reprimida. Em vez de luto, Poirot começou por ele, como era natural. Aproximou-se do viúvo enlutado não com simpatia, mas com uma cortesia quase exagerada, curvando-se e perguntando se Marco estava pronto para responder a algumas perguntas. Qualquer coisa, se for para acabar com este circo, respondeu o homem secamente, com a voz grave e ressonante. Minha esposa morreu. Prefiro não ter que ensaiar a vida dela diante de estranhos. Infelizmente, disse Poirot suavemente, muitas vezes é preciso olhar para trás para seguir em frente. Diga-me, monsieur, na recepção da Condessa, de Rossi, o senhor e sua esposa partiram juntos. Não fizemos isso, ela estava com a gôndola dela, eu com a minha. Há gôndolas separadas, que curioso para um casal. E você não a viu mais naquela noite. Marco franziu a testa. Ela alegou cansaço que voltaria cedo. Fiquei com amigos. E você estava no seu clube, talvez? O homem hesitou um pouco, antes de responder. Sim, no meu clube. Os olhos de Poirot piscaram, mas ele não insistiu. Continuou, como se a resposta o tivesse satisfeito, embora seu bigodinho se contraísse levemente, revelando aos que o conheciam que ele havia notado uma contradição. Em seguida, veio a senhorina Lúcia Bernardi, a criada. Ela foi conduzida timidamente, com as mãos torcendo as dobras da saia. Os modos de Poirot se suavizaram, e ele falou gentilmente, quase como se estivesse apaziguando um pássaro assustado. Você era devoto de Madame Varese, não era? Ah, sim, senhor. Ela foi gentil comigo, mais gentil do que muitas damas seriam. E, na noite em que ela desapareceu, ela voltou para casa depois da recepção da Condessa? Lúcia baixou os olhos. Não, senhor. Esperei por ela, mas ela não veio. Pensei que talvez tivesse ficado com a Condessa ou que tivesse ido consultar o seu médico, o Dr. Ferrante. Às vezes ela sofria de nervosismo. Poirot inclinou-se para a frente.
E mesmo assim você não alertou o marido dela nem a polícia? Lágrimas brotaram de repente nos olhos da moça. O Sr. Varese não é um homem paciente. Se eu tivesse contado essa história a ele, ele teria me acusado de negligência. Eu estava com medo. Poirot a observou em silêncio por um momento. Havia algo de genuíno em sua angústia, mas também um toque de conhecimento oculto. Ele a dispensou gentilmente, agradecendo a franqueza, e se voltou para a Condessa de Rossi. A Condessa entrou com o ar de alguém acostumada a comandar. Sentou-se graciosamente na cadeira providenciada, com um sorriso nos lábios. Madame la Condessa, disse Poirot, curvando-se levemente. A senhora é uma anfitriã encantadora e brilhante. Diga-me, naquela noite, notou algo incomum na conduta de Madame Varese? A Condessa abriu as mãos num gesto elegante. Ela estava como sempre, radiante, linda. Conversou com vários convidados, riu, dançou. Nada mais. Não com você, talvez. Uma pequena discussão, uma troca de palavras ásperas. Os olhos da Condessa brilharam. Monsieur Poirot, o senhor me subestima. Em Veneza, uma anfitriã não briga com seus convidados. Talvez, murmurou Poirot. E, no entanto, as palavras podem doer mais do que a lâmina. Você não a viu sair. Eu a vi descer até a escadaria. Sua gôndola estava esperando. Depois disso, quem pode dizer? O sorriso dela permaneceu fixo, mas Poirot, com seu senso infalível da natureza humana, percebeu por trás dele uma tensão, uma vigilância, como se ela temesse que algum conhecimento oculto pudesse ser extraído dela. Ele a deixou ir, oferecendo apenas uma reverência educada. O Sr. Orsini seguiu-o suave e cortês, mas as perguntas de Poirot logo o enredaram em contradições. Ele declarou ter saído da recepção mais cedo, mas depois admitiu ter falado com Helena pouco antes de sua partida. Foi evasivo em relação às finanças, ignorando qualquer sugestão de desavenças com Marco. Poirot, embora aparentemente calmo, guardava cada inconsistência com cuidado. O Dr. Ferrante foi o próximo. O médico estava sério, com óculos apoiados no nariz. Admitiu que Helena o consultava com frequência por problemas nervosos, mas resistiu a dar mais detalhes. Privilégio médico-paciente, disse ele com firmeza. Poirot inclinou a cabeça, mas notou as gotas de suor que se formaram na testa do homem quando perguntado se o estado de Helena poderia levá-la a perder a esperança na vida Dot. Por fim, o Sr. Charles Linton foi conduzido à entrada. O inglês, alto e louro, falava em tom seco com um ar defensivo. Afirmava ter conhecido Helena apenas casualmente, mas a simples pergunta de Poirot: "E, no entanto, monsieur, o senhor fala italiano fluentemente. Foi tão casual esse conhecimento?" o fez hesitar. Ele se recuperou rapidamente, insistindo que admirava a cultura, não a mulher, mas seus olhos revelavam um lampejo de inquietação. Quando os interrogatórios terminaram, Poirot permaneceu, sentado com as pontas dos dedos pressionadas, o olhar distraído. O comissário, que se tornara inquieto durante o longo processo, explodiu em impaciência. "E então, Monsieur Poirot? O senhor já ouviu todas. Qual é a culpada?" Poirot deu um leve sorriso. "Paciência, meu caro comissário. O crime não é obra do acaso. É como o mosaico da basílica. Cada peça deve ser colocada com cuidado. Por enquanto, temos apenas os azulejos espalhados, mas já começo a ver o esboço do desenho." O comissário gemeu, resmungando sobre estrangeiros e suas metáforas, mas Poirot se levantou, ajeitando as abotoaduras. Aproximou-se da janela, contemplando o canal silencioso onde Helena Varese fora encontrada. Seus olhos se estreitaram e ele falou baixinho, como se estivesse falando consigo mesmo. Um deles mente com muita astúcia. No entanto, a mentira é perfeita demais, polida demais. Devo procurar, não nas palavras que disseram, mas nas palavras que não ousaram dizer. Lá, creio eu, encontraremos a primeira rachadura na fachada. E com isso Hercule Poirot, que tanto amava ordem e simetria, resolveu organizar esse quebra-cabeça humano até que o padrão ficasse claro diante dele, inegável e completo Dot. As palavras de Poirot sobre as rachaduras na fachada
pairaram no ar muito depois de os suspeitos se dispersarem para os cantos do palácio. O comissário, embora impaciente, não conseguiu esconder inteiramente seu respeito pela calma autoridade do belga e, por fim, concordou em deixar o restante das investigações da noite nas mãos de Poirot. Quando o silêncio retornou à sala de estar, Poirot permaneceu sentado por mais um momento, seu olhar viajando das pesadas cortinas para o piso de mármore, como se a própria disposição dos móveis pudesse lhe sussurrar a loucura humana. Dottier finalmente se levantou, alisando a manga, e seguiu para o corredor onde a criada Lúcia permanecia, com os olhos ainda vermelhos. Ela se assustou quando ele apareceu, como se não esperasse ser abordada novamente, mas Poirot apenas sorriu gentilmente. "Minha filha", disse ele suavemente, "há algo que você não contou. Não a censuro. É natural. Falar é talvez trair uma confidência, não é? Mas entenda, reter pode proteger os culpados, não os inocentes. E certamente você não desejaria que Madame permanecesse sem vingança?" Lúcia tremeu, torcendo as mãos. "Monsieur Poirot, eu não posso, eu não devo..." Ele se aproximou. "Você é leal, isso eu vejo. Mas lealdade pode ser equivocada. Deixe-me perguntar apenas uma coisa. Quando Madame saiu da recepção da Condessa, ela voltou para cá." Uma pausa. Então, num sussurro: "Não." Os olhos de Poirot brilharam, mas ele não insistiu. Apenas deu um tapinha no braço dela. "Merci, mademoiselle. A senhora já me contou mais do que pensa." Enquanto ela se afastava apressadamente, Poirot refletiu. A criada confirmara o que o marido negava. Helena Varetzi não retornara ao palácio naquela noite. Então, para onde ela fora? E com quem? Na manhã seguinte, a investigação foi retomada. Poirot convenceu o comissário a lhe conceder certa liberdade, e juntos refaziam o caminho do palácio da Condessa de Rossi, até a escadaria onde Helena embarcara em sua gôndola. O gondoleiro foi encontrado e interrogado. Um homem magro, de pele bronzeada pelo sol, que jurou pela Madonna que a havia deixado não em sua própria casa, mas em um pequeno porto perto do distrito de Canarégio. "Para Canarégio?" repetiu Poirot suavemente. "Curioso, essa não é a direção do palácio dela." O gondoleiro deu de ombros. "Levo meus passageiros para onde eles mandam." Ela deu o endereço bem claro. "Uma casa na Fondamenta della Misericórdia." O comissário fez uma anotação, resmungando sobre o escândalo. Poirot, porém, estava pensativo. Solicitou que visitassem aquele endereço. A casa em questão não tinha nada de especial. Janelas com venezianas fechadas, uma porta com tinta descascada, silêncio lá dentro. Os vizinhos, quando pressionados, admitiram que um cavalheiro estrangeiro alto e loiro fora visto entrando e saindo nas últimas semanas. "Ah", murmurou Poirot, "Monsieur Linton, talvez. O conhecido não é tão casual quanto aparentava." O comissário franziu a testa. "Um encontro, então. A dama encontra o amante em segredo e depois assassinato. É óbvio." "Óbvio?" Poirot ergueu uma sobrancelha. "Meu caro comissário, essa palavra é inimiga da verdade. Não vamos nos precipitar, mas sim caminhar com cuidado." Mesmo com a advertência, a revelação lançou suspeitas sobre o inglês. À tarde, ele foi chamado novamente ao Palácio Varetzi. Linton chegou pálido, mas desafiador, insistindo que não tinha nada a esconder. "Sim, aluguei uma casa pequena", admitiu ele com a voz tensa. "Sim, Helena me visitou 1 ou 2 vezes. Ela estava infeliz no casamento. Ela procurava uma amiga. Mas assassinato? Isso é monstruoso." "Mesmo assim", disse Poirot suavemente, "ela foi até você naquela noite." Os olhos de Linton piscaram, mas ele se forçou a encarar o detetive. "Ela não chegou. Eu esperei, mas ela não veio. Pensei... talvez ela tivesse mudado de ideia." Poirot inclinou a cabeça, embora em sua mente as peças começassem a se mover. Se Linton disse a verdade, então outra pessoa a havia interceptado. Se ele mentiu, o engano foi desajeitado. Qual seria? Ele arquivou o pensamento cuidadosamente, como um cartão em uma gaveta, para ser examinado mais tarde. Foi então que uma nova onda percorreu o caso. O Dr. Ferrante apareceu no palácio, exigindo falar.
Seu comportamento era tenso, suas mãos tremiam levemente. Não posso mais ficar em silêncio, confessou. É verdade, Madame Varetzi sofria de nervosismo. Mas mais do que isso, ela havia recebido ameaças. Cartas anônimas cruéis avisando-a de que pagaria por seus pecados. Ameaças? Exclamou o comissário. E você não disse nada até agora? Ferrante corou. Ela me implorou para não contar. Temia escândalo. Pensava que fosse algum inimigo insignificante. Os olhos de Poirot brilharam. E ela lhe mostrou essas cartas? O médico hesitou. Então tirou do jaleco um pequeno pacote. 3 bilhetes, escritos com uma caligrafia irregular, sem assinatura. As palavras eram simples, arrepiantes. Você não pode escapar. Em breve o canal o reivindicará. O comissário explodiu de satisfação, declarando que agora tinham provas da premeditação. Mas Poirot apenas franziu a testa, virando as notas, examinando o papel à tinta. Teatral demais, murmurou ele. A caligrafia é disfarçada, desajeitada, projetada para aterrorizar. Mas aterrorizar quem? A própria madame ou aqueles que encontrariam as cartas após sua morte? Essa é a questão. Naquela noite, Poirot jantou sozinho em seus aposentos perto da Piazza San Marco, com o prato intocado, enquanto ponderava. Os suspeitos haviam começado a revelar fragmentos da verdade. O álibi de Marco era incerto. Lúcia escondia o conhecimento. A condessa sorria abertamente. Orsini mentiu sobre seu encontro com Helena. Linton, culpado ou não, desempenhara um papel perigoso. E agora as ameaças. Seriam genuínas ou apenas mais uma camada de mentira? Ele organizou as possibilidades em sua mente com a precisão de quem prepara peças de xadrez. O padrão estava incompleto, mas ele já sentia que um movimento em falso, uma explicação aceita às pressas, derrubaria todo o projeto Dot. Enquanto os sinos de Veneza dobravam meia-noite e o luar prateava os canais, Poirot sussurrou para si mesmo. Está chegando. A verdade, ela se agita sob a superfície, como as águas do canal. Mais uma ondulação e ela se erguerá. A manhã trouxe consigo um novo fervor. A descoberta das cartas ameaçadoras incendiara a polícia com confiança, e na hora do café, da manhã, o comissário já declarava à imprensa que progresso havia sido feito. O boato se espalhou rapidamente. A senhora Helena Varetzi fora assassinada não por acaso, mas por desígnio deliberado, e o provável culpado era ninguém menos que o inglês. A casa em Canarédio, as reuniões clandestinas, os convenientes protestos de inocência. Tudo apontava na mente do comissário para a culpa Dot Poirot como, tomando seu café em um pequeno café na piazza, observou o fervor com um distanciamento comedido. Ouviu os venezianos especularem em vozes animadas, ouviu os garçons fofocarem enquanto limpavam as mesas e notou a rapidez com que a opinião pública se endureceu contra o estrangeiro. Quando o próprio comissário apareceu mais tarde naquela manhã corado de triunfo, Poirot apenas ergueu uma sobrancelha. Prenderemos Linton imediatamente, declarou o oficial. As cartas, o encontro, suas respostas evasivas. O que mais é preciso? O caso está encerrado. Terminou? O bigode de Poirot tremeu. Ah, meu caro comissário, você me lembra um cozinheiro que, ao encontrar uma cebola, declara ter preparado uma sopa. Um ingrediente só não faz o prato. Não, não. O caso. Ela está apenas começando. O comissário franziu a testa. Você verá, ele vai confessar em breve. Mas Linton não confessou. Quando levado novamente ao Palazzo Varetzi e confrontado com as cartas, sua indignação pareceu genuína. Eu nunca as escrevi, exclamou. Meu Deus, você acha que eu rabiscaria tais bobagens? Helena não me mostrou nenhuma carta. Eu não tinha motivo para assustá-la. Seus protestos ecoavam com sinceridade, mas sua posição era terrível, pois as aparências o condenavam mais fortemente do que as evidências. Poirot o observou atentamente, não apenas suas palavras, mas também as linhas de tensão em seus olhos, o movimento inquieto de suas mãos. Você disse que não a viu naquela noite, disse Poirot suavemente. E, no entanto, você esperou por ela. Quanto tempo esperou? Até depois da meia-noite, admitiu Linton. Quando ela não veio, presumi
que tivesse perdido a coragem. Perdido a coragem. E ninguém pode confirmar essa espera, ele corou. Ninguém, eu estava sozinho. O comissário aproveitou a oportunidade com satisfação, mas Poirot apenas inclinou a cabeça. Veja bem, meu amigo, disse ele mais tarde ao oficial. É simples demais. Uma mulher encontra seu amante. É morta por ele e seu corpo jogado no canal. É uma história digna de ser contada nas ruas, não da verdade. Precisamos investigar mais a fundo. Enquanto isso, a tensão no palazzo aumentava. Marco Varezzi passara a andar de um lado para o outro pelos corredores com uma energia inquieta, encarando qualquer um que ousasse se dirigir a ele. A condessa de Rossi aparecia com frequência, oferecendo suas condolências, mas nunca sem aquele brilho de curiosidade nos olhos, como se apreciasse seu papel no drama. Orsini se ocupava dos assuntos de Marco, embora sussurros sugerissem que sua presença não era bem-vinda. Lúcia se mantinha reservada, e o médico a observava, oferecendo consultas desnecessárias a uma casa já mergulhada em inquietação. Foi durante uma dessas tardes inquietas que Poirot, caminhando pelo corredor, encontrou Lucia sozinha. Ela olhou para cima, assustada, e o sorriso gentil de Poirot a encorajou. Mademoiselle, a senhora sofre, disse ele calmamente. Está escrito em seu rosto. A senhora deseja falar, mas tem medo. Seus lábios tremeram. Eles vão me culpar, monsieur. Dirão que eu a traí, mas eu não posso. Ela parou, balançando a cabeça. Poirot apertou a mão dela brevemente, tranquilizando-a. Coragem. Não diga nada que você não consiga falar. Lembre-se apenas. O silêncio protege apenas os culpados. Naquela noite, ocorreu um acontecimento que pareceu encerrar o caso para o comissário. Uma busca na casa em Cana Régio revelou um pequeno pedaço de papel escondido em uma escrivaninha, um rascunho inacabado de uma carta escrita pela mesma caligrafia daquelas ameaças. O comissário estava exultante. Aqui, prova incontestável. O inglês é o nosso homem. A cidade fervilhava com a notícia. Para o público era claro, um amante estrangeiro ciumento, rejeitado ou enfurecido havia se vingado. O próprio Marco Varezzi aceitou a explicação com sombria satisfação, declarando que a justiça seria feita em breve. A condessa murmurou que era trágico, mas previsível. Até Orsini se permitiu um sorriso de alívio. Mas Poirot, examinando o fragmento, apenas balançou a cabeça. Muito elegante, murmurou. Perfeito demais. Um assassino, ele não deixa para trás tal conveniência. É como se alguém preparasse um palco, posicionando cuidadosamente os adereços para o público. Não, meus amigos, isso é teatro. O comissário gemeu. Você sempre complica as coisas. Poirot sorriu serenamente. Porque o assunto, ela é complicada. Mas logo você verá. Naquela noite, enquanto a lua subia novamente sobre os canais, Poirot estava na sacada de seus aposentos, contemplando a água ondulante. Seus pensamentos eram metódicos, ordenados, precisos. Por que Helena escolhera usar suas joias se fosse a uma reunião secreta? Por que algumas pérolas estavam faltando em seu colar e outras ainda estavam? Por que ela não havia retornado para casa e por que sua criada tremia com o conhecimento tácito? E, acima de tudo, por que as provas contra Linton haviam sido apresentadas de forma tão conveniente, como se para efeito dramático? Ele cruzou os braços, a brisa noturna agitando seus cabelos imaculados. Em algum lugar entre eles, o marido em luto, a companheira gentil, a condessa sorridente, a empregada nervosa, o médico evasivo, o conhecido estrangeiro, estava a verdade. Mas o verdadeiro culpado se esforçara para mascarar sua culpa. Deixando um rastro falso para os crédulos seguirem Dr. Poirot coma, porém, não era ingênuo. Sussurrou na noite estreitando os olhos. Você está jogando um jogo com Hercule Poirot. Mas cuidado, meu amigo, o jogo está quase no fim. O dia seguinte amanheceu com uma quietude que parecia quase sobrenatural. Os canais de Veneza cintilavam, sob o sol. Mas dentro do Palazzo Varezzi, a atmosfera estava carregada de uma tensão invisível. Poirot, imaculado como sempre em seu terno cinza e sapatos impecavelmente engraxados,
pediu que as principais figuras do drama se reunissem novamente, na sala de estar. O comissário ergueu as sobrancelhas em impaciência, mas a curiosidade venceu, e logo a casa estava reunida novamente. Marco Varezzi, rígido e pensativo, a condessa de Rossi, equilibrada com compostura estudada, Orsini inquieto, Dr. Ferrante, pálido e irritável, Lúcia nervosa e retraída, e Charles Linton furioso em sua indignação. Poirot não começou com acusações. Em vez disso, acomodou-se confortavelmente, com as pontas dos dedos pressionadas uma contra a outra, e falou com uma gravidade serena que chamava a atenção. Buscamos a verdade, meus amigos, mas a verdade, ela é tímida. Ela não se revela quando pressionada com muita dureza. Em vez disso, precisamos persuadi-la como se alicia um pássaro com a mão. Hoje peço apenas que reflitam, não sobre os outros, mas sobre si mesmos. As palavras os intrigaram, mas todos ouviram. Poirot se virou primeiro para Marco. Monsieur, o senhor é um homem forte, de comando. Diga-me, madame tinha medo do senhor. Marco enrijeceu-se, o maxilar tenso. Minha esposa me respeitava. Respeito não é medo, murmurou Poirot. No entanto, às vezes podem parecer a mesma coisa. E a senhora condessa, a senhora que a conheceu na intimidade da amizade, ela lhe confidenciou seus medos? Os olhos da condessa brilharam. Depois se suavizaram num sorriso. Helena era uma mulher que gostava de guardar seus segredos. Ela não me reclamou do marido. Ela vivia a própria vida. Ah, exclamou Poirot gentilmente, a vida dela. E você, Sr. Orsini, é um homem de negócios, de comércio. Era conveniente para você que madame vivesse a própria vida. Ou isso complicou os negócios com seu amigo Marco? Orsini corou levemente, sua polida cortesia vacilando. Não tenho opinião sobre esses assuntos. Poirot inclinou a cabeça, como se estivesse satisfeito, embora seus olhos não revelassem nada. Voltou-se então para o Dr. Ferrante. Monsieur, le docteur, quando o senhor falou ontem de cartas anônimas, sua mão tremeu. Seria medo, por ela, ou medo de que, ao revelá-las, o senhor mesmo se envolvesse. Ferrante protestou bruscamente, com a voz embargada. Eu só temia pela reputação dela, pela segurança dela. Poirot não fez nenhum comentário. Apenas deixou o silêncio pairar até que o homem se acalmasse. Então, finalmente, virou-se para Linton. Monsieur Linton, os ingleses são discretos. Não demonstram paixão facilmente. E, no entanto, para o senhor ter aceitado a casa em Canarégio, havia paixão. Talvez o senhor temesse que isso fosse descoberto. Linton lançou um olhar furioso. Se você quer dizer que eu a matei por medo, nego terminantemente. Eu a teria protegido, nunca lhe teria feito mal. Poirot recostou-se com um sorriso fraco e enigmático. Veremos. Durante toda a conversa, Poirot não dissera nada que pudesse ser chamado de acusação. No entanto, suas perguntas, por mais gentis que parecessem, haviam semeado desconforto. Os olhos de Marco brilharam de ressentimento. O sorriso da condessa tornou-se frágil. Orsini brincava com a corrente do relógio, inquieto. Ferrante enxugou a testa com um lenço. Linton se remexeu na cadeira, o maxilar cerrado. E Lucia, sentada calmamente em um canto, olhava para Poirot com algo que parecia uma esperança desesperada. Dot. Quando Poirot finalmente os dispensou, o comissário explodiu. Mas você não disse nada, você não acusou ninguém. Pelo contrário, respondeu Poirot serenamente. Eu acusei a todos e observei. Uma mentira que se revela não apenas nas palavras, mas no silêncio, no piscar dos olhos, no tremor da mão. O culpado já treme. Um pequeno empurrão e a máscara cai. Naquela noite, Poirot buscou uma oportunidade para aquele empurrão. Encontrou a condessa no jardim, onde ela passeava sob os ciprestes. Ele se curvou educadamente e começou a falar, com seu jeito gentil e coloquial. Madame, a senhora é uma mulher do mundo. Compreende bem a natureza do ciúme e da rivalidade. Diga-me, a senhora invejava a beleza da Madame Varezzi? Ou talvez a influência dela sobre os homens que a cercavam? A condessa riu levemente,
mas seu riso soou um pouco alto demais. Inveja? De Helena? Ela era admirada, sim, mas admiração é passageira. Eu não me preocupo com essas coisas. Os olhos de Poirot eram gentis, mas penetrantes. E, no entanto, às vezes a inveja é como o verme na maçã. Oculta, mas ela consome. Acho, madame, que a senhora viu nela algo que não conseguia perdoar. O rosto da condessa endureceu por um instante antes que ela se controlasse. O senhor é impertinente, Monsieur Poirot. Ela se virou bruscamente e foi embora. Mas Poirot já vira a verdade estampada em sua expressão fugaz, dote mais tarde, em uma conversa particular com Orsini. Poirot testou outro fio condutor. Senhor, o senhor falou da sua amizade com Marco, mas mentiu quando disse que saiu mais cedo da recepção da condessa. O senhor falou com Madame Varezzi antes da partida dela, não foi? Por que esconder isso? Orsini corou, sua postura suave vacilou. Ela me perguntou sobre certos investimentos. Ela estava preocupada. Eu não queria mencionar o nome dela nos meus negócios. Só isso. Poirot fez uma reverência. Como você disse. Mas eu me pergunto, era dinheiro que ela buscava? Ou era liberdade? Orsini não conseguia encará-lo. Assim, pedaço por pedaço, Poirot pôs seu jogo psicológico em ação. Plantou sementes de inquietação, forçando cada um a confrontar verdades ocultas. Não falou de assassinato, mas de orgulho, inveja, medo, desejo, os mesmos motivos que levam homens e mulheres a atos desesperados. E enquanto observava, viu a pressão aumentar. À meia-noite, ele estava satisfeito. Não havia desmascarado o assassino, ainda não, mas havia agitado as águas e as ondulações já revelavam o que havia por baixo. Alguém entre elas estava prestes a se romper. Poirot, ajeitando a gravata antes de se recolher, sussurrou para seu reflexo. Amanhã veremos quem consegue suportar o olhar de Hercule Poirot e quem vacilará. Uma serenidade enganosa. A lagoa estava calma. As gôndolas deslizavam preguiçosamente pelos canais, e os sinos das igrejas próximas ressoavam com sua alegria habitual. No entanto, dentro do Palazzo Varezzi, o desconforto pairava sobre todos os corredores como uma névoa. Poirot levantou-se mais cedo do que de costume, cuidando de sua vestimenta, e enquanto ajeitava o bigode diante do espelho, refletia calmamente sobre o andamento de sua investigação. Ele havia despertado emoções na noite anterior, perturbado o equilíbrio entre os suspeitos, e sabia que tal perturbação frequentemente precipitava ações, fossem palavras precipitadas, deslizes reveladores ou até mesmo atos desesperados. Ao descer para a sala de café da manhã, a atmosfera confirmou sua suspeita. Marco Varezzi sentou-se rigidamente à cabeceira da mesa, com um jornal dobrado intacto à sua frente, a testa franzida. A condessa apareceu momentos depois com a postura imaculada, mas os olhos sombreados por uma noite sem dormir. Orsini logo a seguiu, mais nervoso do que o habitual, mexendo na corrente do relógio como se só ela pudesse mantê-lo firme. O Dr. Ferrante entrou por último, pálido e abatido, as mãos tremendo ligeiramente ao pegar o café. Apenas Lucia e Linton estavam ausentes, e Poirot notou esse fato silenciosamente, embora não demonstrasse nenhuma reação externa. Foi durante esse café da manhã conturbado que o golpe foi dado. Uma criada entrou correndo no quarto com o rosto pálido e gaguejou uma mensagem em italiano que fez Marco se levantar abruptamente da cadeira. Poirot, dando um passo à frente, compreendeu imediatamente. Lucia havia sido encontrada inconsciente em seu quarto. Todos correram escada acima, a condessa pressionando um lenço contra os lábios, Orsini exclamando, Ferrante avançando com a autoridade de sua profissão. No quarto, Lúcia jazia pálida na cama, a respiração ofegante, um pequeno frasco tombado no chão ao seu lado. Ferrante imediatamente se inclinou para examiná-la, com uma atitude rápida, mas que revelava inquietação. Ela tomou uma dose de láudano, ao que parece. Não o suficiente para matá-la, mas o suficiente para silenciá-la, talvez para sempre, se não tivéssemos chegado tão cedo. Os outros murmuraram em choque, mas os olhos de Poirot moveram-se rapidamente.
observando os detalhes. A posição do frasco, a leve mancha de líquido no carpete, a escrita levemente borrada no bilhete que ela segurava com a mão inerte. Com grande cuidado, ele pegou o papel dobrado, leu-o e franziu a testa. Era uma confissão, escrita de forma grosseira, na qual Lúcia reivindicava a responsabilidade pela morte de Helena Varezzi. O comissário, chegando às pressas, agarrou-a. Então está claro. A criada, movida pelo ciúme da patroa, envenena-a e agora a culpada busca escapar da justiça. Mas Poirot ergueu a mão com a voz calma, porém firme. Não, não, comissário. O senhor está se apressando demais. Olhe aqui. A letra treme. A tinta está borrada. Este bilhete não foi escrito com convicção, mas com pressa, talvez até sob pressão. E observe, as palavras foram escolhidas de forma estranha, não como alguém confessaria naturalmente, mas como alguém gostaria que a confissão parecesse. Não, eu lhe digo, isso não é verdade. É teatro. Marco lançou um olhar furioso. Você está dizendo que alguém a forçou a escrever isso? Poirot inclinou a cabeça. É possível. Ou talvez ela tenha sido persuadida, enganada, compelida por alguma promessa ou ameaça. Mas o certo é o seguinte: Mademoiselle Lucia não tentou por vontade própria tirar a própria vida hoje. Alguém quis calar sua boca antes que ela falasse demais. Ferrante ergueu o olhar bruscamente, os dedos ainda no pulso da moça. Ela viverá se for bem cuidada. Eu cuidarei dela. Bem, disse Poirot com um olhar afiado como um bisturi. Você vai mesmo. O grupo se dispersou inquieto, com a condessa sussurrando para Orsini, Marco saindo furioso de frustração, Linton finalmente aparecendo, ofegante, alegando que estivera caminhando perto dos canais. Poirot pouco disse, mas seus olhos não perderam nada. O atentado contra a vida de Lucia confirmou o que ele já suspeitava, que ela vira ou soubera de algo vital, algo que colocava o assassino em perigo. E agora aquele assassino havia exagerado. Mais tarde, enquanto Lúcia jazia sob os cuidados de Ferrante, Poirot procurou conversar com ela em voz baixa. Ela estava fraca, seus olhos se abriram apenas brevemente, mas seus lábios formaram algumas palavras hesitantes. Não fui. Não fui eu. Ela foi gentil, madame. Poirot se inclinou para perto. Coragem, mademoiselle. A senhora só precisa descansar, mas logo precisa me contar o que viu, o que sabe, pois é a chave, não é? Seus olhos se fecharam, mas a leve pressão de sua mão contra a dele confirmou. Naquela noite, Poirot percorreu sozinho os longos corredores do palácio, refletindo sobre o nó que se apertava em torno da verdade. O riso frágil da condessa no jardim, a evasiva de Orsini, a raiva reprimida de Marco, as mãos trêmulas de Ferrante, os protestos de Linton. Todos eram fios convergindo. E agora, com o quase silêncio de Lucia, o padrão se tornava mais claro. O culpado tinha medo. Medo da exposição. Medo do que a criada pudesse revelar. Esse medo era a alavanca que Poirot usaria dote parado, em frente a uma janela com vista para o canal iluminado pela lua. Ele murmurou para si mesmo. Está chegando o momento. O assassino mostrou a mão, mas ainda não o rosto. Amanhã abriremos a última cortina. Ele se virou da janela com determinação, cada detalhe alinhado em sua mente meticulosa. Estava quase chegando a hora em que Hercule Poirot os reuniria, a todos como atores em um palco, e com um floreio revelaria a verdade que julgavam tão cuidadosamente escondida. E, no entanto, enquanto apagava a lamparina e se preparava para descansar, um pensamento persistia. O assassino já havia tentado silenciar a testemunha uma vez. Ousariam eles novamente antes que Poirot desferisse seu golpe final? O silêncio do palácio era pesado, opressivo, como se as próprias pedras aguardassem a revelação que logo viria. E Poirot, deitado em seus aposentos, acordado, sabia com absoluta certeza que o dia seguinte traria a confissão, ou a catástrofe. A manhã seguinte amanheceu com uma claridade frágil, o tipo de luz veneziana intensa que fazia cada sombra se destacar mais nitidamente, como se a própria cidade conspirasse para desmascarar o que estivera oculto. Poirot levantou-se com sua precisão habitual,
embora seus pensamentos tivessem estado ocupados a noite toda. Ele havia repassado cada gesto, cada observação, cada silêncio na casa, e quanto mais os repassava, mais o padrão se tornava claro em sua mente. No entanto, um quebra-cabeça não estava completo, até que todas as peças se encaixassem sem força, e para isso ele precisava de mais uma revelação. Quando desceu ao salão, o ar estava carregado de inquietação. Marco estava parado à janela, inquieto, como se as paredes do palácio o confinassem com demasiada força. A condessa estava graciosamente sentada, com um livro aberto no colo, embora os seus olhos mal tocassem a página. Orsini rondava o aparador, servindo e voltando a servir um copo de água, enquanto Ferrante chegava atrasado, alegando cansaço por cuidar de Lúcia. Apenas a própria Lúcia estava ausente, ainda sob os cuidados do médico. Linton apareceu momentos depois, amarrotado, mas aparentemente despreocupado, cumprimentando os outros com uma alegria exagerada que só aumentava a tensão. Foi nessa calma frágil que Poirot falou, com a voz suave, mas ecoando pela sala. Senhores, senhoras, peço a vossa indulgência. Peço que todos permaneçam no palácio hoje. A questão da morte de Madame Varetzi se aproxima da sua resolução, e não posso permitir que ninguém se retire do palco antes que a cortina caia. Marco se virou bruscamente. Quer dizer que você já sabe quem a matou? Poirot deu um leve sorriso. Sei de muitas coisas, monsieur, mas saber e provar nem sempre são a mesma coisa. Mas em breve a prova virá. A condessa baixou o olhar, apertando levemente os dedos sobre o livro. Orsini murmurou algo sobre negócios que o aguardavam, mas Poirot apenas levantou a mão e o silenciou com um olhar. É melhor, garanto-lhe, encarar a verdade aqui juntos do que deixar a suspeita nos corroer em pedaços. O dia se desenrolou em um ritmo tenso. Lucia se mexeu brevemente sob a vigilância de Ferrante, suas forças ainda insuficientes para falar plenamente, mas agarrou-se à mão de Poirot quando ele visitou seu quarto, sussurrando apenas, não, culpa dela, antes que o sono a tomasse novamente. Ele lhe assegurou gentilmente que ela não seria abandonada, e em seguida retornou aos outros, com a mente afiando-se como uma lâmina. À tarde, o comissário retornou ao palácio a pedido de Poirot. Entrou com a confiança brusca de quem espera uma conclusão rápida. O senhor disse, Monsieur Poirot, que hoje a verdade seria esclarecida. Descobriu qual dessas pessoas nos enganou. Poirot inclinou a cabeça. Não se trata de descoberta, comissário, mas de arranjo. Todos os fatos estão diante de nós. Só que precisam ser colocados em ordem. Esta noite, quando as sombras se alongarem e o ar ficar parado, pedirei a todos que se reúnam no grande salão. Então veremos quem consegue suportar a luz da verdade. Dote aquela declaração pairava sobre a casa como o sino de um carrasco. Cada um se retraiu, mas o desconforto os traiu. Marco andava de um lado para o outro sem parar, como se estivesse procurando uma saída. A condessa retirou-se para seus aposentos, a compostura se esvaindo. Orsini fumava um cigarro atrás do outro, resmungando baixinho. Ferrante permaneceu ao lado da cama de Lucia, embora seus olhos traíssem o tormento de um homem dividido entre o dever e o medo. E Linton, embora risse com muita frequência, observava a todos com um olhar furtivo que não escapou à atenção de Poirot. As horas passaram, o sol se pôs e, finalmente, chegou a hora marcada. A família se reuniu no grande salão, cujo teto alto ecoava fracamente com cada som. O brilho das lâmpadas projetava longas sombras, transformando o aposento em um verdadeiro palco, como Poirot prometera. O comissário permaneceu por perto, severo e atento, enquanto os suspeitos se organizavam em um silêncio constrangedor. Poirot avançou lentamente até o centro da sala, com as mãos entrelaçadas impecavelmente à frente, o bigode brilhando, à luz do lampião. Seus olhos percorreram todos eles, detendo-se em cada rosto. Meus amigos, começou ele suavemente, vivemos juntos estes dias sob o mesmo teto, unidos pela tragédia, separados pela suspeita. Madame Helena Varetzi está morta, envenenada. A princípio,
pareceu um ato cruel, mas simples, talvez nascido de ciúme, talvez de ganância. Mas não, a verdade é que nunca é tão simples. É uma tapeçaria tecida com muitos fios, velhas queixas, paixões ocultas, dívidas de honra, dívidas de dinheiro. Ele andava de um lado para o outro, suavemente enquanto falava, cada palavra deliberada. Lúcia, a criada, deveria ser o bode expiatório, uma confissão conveniente, um frasco de láudano, e todas as suspeitas recairiam sobre seus ombros. Mas não, ela sobrevive, e em sua sobrevivência reside o fracasso do assassino. A condessa emitiu um som fraco, rapidamente abafado. O maxilar de Marco se contraiu. Orsini se mexeu inquieto. Ferrante abaixou a cabeça, e o sorriso de Linton congelou. Depois desapareceu. A voz de Poirot se tornou mais aguda. Quem então teve o conhecimento para misturar veneno tão sutilmente? Quem mais temeu que Lúcia falasse? Quem teve razão não só para desejar a morte de Madame Varese, mas também para silenciar para sempre a criada que poderia traí-los? Essa é a questão. E eu lhes digo, meus amigos, esta noite a resposta não se esconderá mais. O silêncio que se seguiu foi tenso como arame farpado, cada suspeito preso na teia de suas palavras. Poirot permaneceu imóvel, deixando a tensão crescer, suas pequenas células cinzentas transbordando de certeza. Ele havia reunido cada pista, cada gesto, cada contradição, e agora, como se estivesse regendo uma orquestra, preparava-se para arrancar a confissão final e inescapável. No entanto, mesmo quando fez uma pausa, permitindo que o peso do suspense se acalmasse, sabia que o assassino talvez não aceitasse a exposição com calma. Já haviam atacado 2 vezes em desespero. E assim Poirot, apesar de toda a sua compostura, estava vigilante, alerta ao menor movimento, pois no ato final de seu drama, o perigo estava sempre à espreita. E naquele salão sem fôlego, sob as lâmpadas bruxuleantes, a verdade esperava, pronta para entrar na luz. O silêncio no grande salão se adensou até que parecia que ninguém ousava sequer respirar. As lâmpadas tremulavam fracamente, seu brilho realçando os rostos reunidos, rugas de tensão, olhares fulgurantes, mãos inquietas diante da inevitabilidade das palavras de Poirot. Ele permaneceu imóvel no centro, como o maestro diante de sua orquestra, atraindo a atenção não com força, mas com gravidade. Seu olhar passou de um para o outro, depois voltou a se fixar na condessa, que mantinha o queixo erguido, mas se traía com um lampejo de inquietação. Comecemos com o que sabemos, disse Poirot suavemente, cada sílaba pronunciada com cuidado. Madame Varese jantou conosco, e em menos de 1 hora estava morta. O veneno não era grosseiro, era astuto. Administrar tal substância requer não apenas conhecimento, mas também oportunidade. Quem entre nós possuía ambos? Marco se irritou. Você fala por enigmas. Todos aqui poderiam ter tido uma chance. Qualquer um de nós poderia ter colocado algo no copo dela. Poirot inclinou a cabeça. Exatamente. Mas acaso não é motivo, e sem motivo a mão não age. Seus olhos se voltaram para Orsini. O senhor Orsini, tinha dívidas, jogos de azar, não? Madame Varese não era dada à generosidade, e suas ameaças eram duras. O senhor tinha muito a ganhar com a morte dela. O rosto de Orsini se entristeceu. Cometi erros, sim, mas... assassinato? Não. Prefiro enfrentar a ruína a sujar as mãos com tal crime. Poirot deu de ombros, como se não estivesse convencido, mas disposto a deixar o homem falar. Virou-se para Marco. E o senhor, monsieur? O genro que viu em Madame Varese uma barreira às suas ambições. A fortuna e a influência dela se interpunham entre o senhor e a independência. Não é? Os lábios de Marco se curvaram. Ela me desprezava, mas eu não fui tolo o suficiente para atacá-la. Se eu quisesse liberdade, haveria maneiras mais simples do que veneno e escândalo. Os bigodes de Poirot se contraíram. Ah, mas escândalo serve muito bem a alguns, não? E então temos nosso convidado inglês, Sr. Linton. O senhor ri alto demais. Sorri com muita frequência. Uma máscara, talvez? Os investimentos de Madame Varese ultrapassavam fronteiras. Ela guardava segredos que poderiam interessar a um homem.
Como o senhor. A fachada alegre de Linton vacilou. Se você quer dizer que vim aqui para matar, está enganado. Eu mal conhecia a mulher. Mas você sabia o suficiente, murmurou Poirot. E às vezes é o estranho que age com mais ousadia, Dot. Com isso, a condessa se remexeu na cadeira, o livro esquecido no colo. Poirot fixou o olhar nela. E a senhora, Madame la Condessa, prima e companheira, aparentemente devotada, mas a devoção pode esconder ressentimento. Quantos anos viveu à sombra dela, tolerada, mas nunca confiável? Sua lealdade foi elogiada, mas sua independência, negada. É um fardo pesado para carregar. Seus olhos brilharam, mas ela conteve a língua, seu silêncio mais alto que qualquer negação. Por fim, Poirot voltou-se para Ferrante. Ah, é você, o médico. Ah, você acima de tudo tinha o conhecimento. Preparar tal poção, administrá-la sem ser detectado, só você poderia fazê-lo com tanta habilidade. E, no entanto, por que um homem que jurou preservar a vida trairia seu juramento? A menos que... Os olhos de Poirot se estreitaram. A menos que ele temesse por Lúcia, que sabia demais. Não bastava que Madame Varetse morresse. A criada também precisava ser silenciada, pois ela tinha visto, ela tinha ouvido. Por 2 vezes, sua vida foi colocada em perigo, e em todas as vezes foi para impedir que sua voz fosse ouvida. O rosto de Ferrante ficou tenso, mas ele ergueu a mão como se fosse protestar. Eu a tratei. Dei láudano, sim, mas só para acalmar seus nervos. O tom de Poirot se tornou mais severo. No entanto, quem mais teria acesso a esse mesmo frasco? Quem mais poderia ajustar a dose para que se tornasse uma arma em vez de um remédio? E quando ela sussurrou para mim, não é culpa dela. Ela falou de outra, não é? Ela procurou proteger a verdadeira vítima, proteger alguém a quem servia. Poirot se virou de repente, o dedo erguido como uma lâmina. E essa vítima era você, Madame la Condessa. Pois não foi você quem matou Madame Varetse. Era você quem deveria levar a culpa. A sala explodiu em suspiros. A condessa empalideceu, a mão agarrando o braço da cadeira como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Marco murmurou uma maldição. Orsini xingou em voz alta, e Linton apenas o encarou, sua falsa alegria desaparecendo por completo. Dot Poirot continuou, a voz ganhando força. O plano era elegante, sim, elegante demais. Um veneno administrado com conhecimento, uma criada desacreditada pela confissão e a suspeita guiada gentilmente em direção à única mulher que estava convenientemente próxima, a prima que tinha mais a ganhar na aparência, mas menos na realidade. Por você, madame. Embora tenha sofrido muito sob o domínio de Helena, jamais a teria usado contra ela. Sua devoção era genuína, embora talvez não retribuída. E assim, outro procurou explorar essa lealdade, transformá-la em uma arma contra você. Seu olhar varreu a sala novamente, parando agora em Ferrante. A mão do médico tremia ao seu lado, embora seu rosto estivesse sereno. Veja bem, comissário, o médico tinha todas as ferramentas à disposição. Ele tinha a confiança do paciente, o conhecimento para envenenar com precisão e o acesso para garantir que a suspeita caísse em outro lugar. E quando Lúcia sobreviveu, ele tentou novamente, porque só o silêncio dela poderia protegê-lo. Ele falhou 2 vezes, e agora sua compostura está se rompendo assim como seu plano se desfez. Os lábios de Ferrante se abriram, mas nenhuma palavra saiu. O silêncio era condenável. A voz de Poirot caiu numa cadência final e inexorável. Sim, é Ferrante, um homem que amou com muita intensidade, que se comprometeu não com Helena, mas com outra causa, outra dívida do coração. Ele se achava inteligente, mas se esqueceu de uma coisa. As pequenas células cinzentas não mentem. Elas sempre enxergam o padrão. O comissário deu um passo à frente com o rosto sério. Doutor Ferrante, o senhor virá comigo. Por um momento, Ferrante pareceu disposto a negar, a gritar, a lutar. Mas então seus ombros cederam. A máscara de controle se desfez. Ele lançou um olhar para a condessa. Algo não dito passou entre eles, tristeza, talvez até amor, e então abaixou a cabeça. É verdade, murmurou ele com a voz rouca.
Eu fiz isso. Pelo bem dela, eu fiz isso. Helena Varetzi destruiu vidas como se não fossem nada. Ela teria arruinado a condessa completamente. Eu não podia permitir isso. Então, sim, eu a envenenei. E quando a criada viu demais, eu pensei. Ele hesitou, suas forças finalmente falhando Dot. Os homens do comissário moveram-se rapidamente, segurando-o com mãos firmes. Os outros o encararam em choque, com alívio misturado ao horror. A condessa chorou silenciosamente, suas lágrimas caindo sobre o livro que ela ainda segurava. Sem ler, Dot Poirot permaneceu imóvel, sua tarefa concluída, mas seus olhos transbordavam de tristeza. Vejam, meus amigos, até o assassino pode agir, movido pelo que acredita ser amor. Mas o amor, transformado em violência, destrói não apenas a vítima, mas também a alma de quem mata. Não há vitória em tal ato, apenas ruína. O grande salão mergulhou em silêncio mais uma vez, desta vez não de suspense, mas de finalidade. A verdade, finalmente, havia aparecido na luz. O som pesado de botas ecoava pelo piso de mármore, enquanto os homens do comissário conduziam Ferrante em direção à porta. No entanto, o ar no grande salão não se acalmou. Tornou-se mais denso, como se as próprias paredes relutassem em revelar a verdade finalmente revelada. A condessa, pálida e trêmula, recostou-se na cadeira, os dedos ainda agarrados ao livro esquecido. Marco murmurava para si mesmo, andando de um lado para o outro, agitado, enquanto Orsini e Linton trocavam olhares inquietos, com a bravata desfeita. Apenas Poirot permaneceu calmo, com os olhos fixos na figura de Ferrante, que se afastava Dot mais. Quando a porta se abriu e o médico estava prestes a ser levado para o corredor, Ferrante enrijeceu-se de repente. Virou a cabeça bruscamente, sua voz quebrando o silêncio. "Esperem", gritou ele com um tom áspero e desesperado. Os guardas hesitaram, apertando seus braços com mais força. Seu olhar voltou-se para a condessa. Eles devem saber o porquê. Eles devem entender. Eu não agi por ganância ou ódio, não foi por mim. Sua voz falhou, carregando o peso de uma convicção dolorosa e perturbadora. O comissário franziu a testa, mas acenou para que os guardas parassem. Poirot deu um passo à frente com a expressão grave e falou baixinho. "Muito bem, doutor, fale, mas entenda. A confissão não apaga o crime." Os olhos de Ferrante ardiam com uma luz febril. "Você acha Helena Varetzi cruel? Não sabe nada. Do tormento que ela infligia. Ela se deleitava com isso. Ameaçava a condessa dia após dia, destruindo seu nome, sua honra. Helena havia reunido cartas, segredos, dívidas, tudo transformado em armas. Ela pretendia usá-los para arruinar a condessa perante a sociedade. Esse era o seu esporte, destruir vidas. E eu não aguentava mais assistir." A condessa soltou um soluço estrangulado. "Diane, pare. Por favor, chega." Mas Ferrante insistiu, as palavras saindo precipitadamente. "Ela ia exilar você, Rosa. Disse que você rastejaria até ela, imploraria, por sua misericórdia, ou ela haveria desonrada diante de todas as famílias de Veneza. Eu pensei, que se ela se fosse, você estaria livre. Não entende? Era justiça." O rosto de Poirot suavizou-se, mas apenas ligeiramente. "Não, doutor. Não foi justiça. Foi vingança. E a vingança, por mais nobre que se acredite que seja a sua causa, sempre envenena a mão que a pratica. Seu amor o traiu." Ferrante então cedeu. Seu fogo se apagou e os guardas o empurraram para a frente novamente. No entanto, quando o puxaram para a soleira, ele se virou repentinamente, empurrando um dos homens para o lado com uma força surpreendente. Sua mão disparou em direção ao casaco e, por um breve instante, o brilho do aço refletiu a luz da lamparina. Um bisturi de cirurgião, pequeno, mas mortal dote. Um grito soou. A condessa guinchou, Marco praguejou. Mas Poirot não se mexeu. Seus olhos se estreitaram, calculando o movimento com uma calma sinistra. O comissário investiu agarrando o braço de Ferrante antes que a lâmina pudesse atingir o alvo. Eles lutaram apenas alguns segundos antes que os guardas o dominassem, arrancando a arma de suas mãos. Ela bateu ruidosamente no mármore, o som, ecoando como o toque final de um sino dote sem fôlego. O comissário gritou uma ordem,
e os guardas imobilizaram Ferrante com firmeza. Seu peito arfava de fúria e desespero, sua voz rouca. Seus tolos, vocês não conseguem entender. Eu a teria poupado Rosa, de um destino pior que a morte. Eu lhe teria dado liberdade. A condessa levantou-se cambaleante, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Diane. Liberdade comprada com sangue não é liberdade nenhuma. Você só se destruiu. As forças do médico o abandonaram, então. Ele cedeu sob o domínio dos guardas, a cabeça baixa, a luta encerrada. O comissário ordenou que o levassem embora sem dizer mais nada, e desta vez ninguém ousou intervir. A porta se fechou com um baque final e ecoante, e o silêncio tomou conta do salão. Por um longo momento ninguém falou. Os outros se mexeram, inquietos. A enormidade do que se desenrolara os oprimia. Poirot finalmente quebrou o silêncio, com a voz baixa, mas firme. Está feito. O assassino foi desmascarado e o perigo passou. Mas, ao mesmo tempo em que dizia isso, o olhar de Poirot se voltou para Lucia, que havia sido trazida de seus aposentos, pálida, mas se recuperando. Ela estava parada perto da porta, com as mãos entrelaçadas com força, os olhos arregalados e temerosos. Poirot se aproximou dela gentilmente. Mademoiselle, a senhora foi corajosa. Tentaram silenciá-la 2 vezes, mas a senhora resistiu. Agora precisa descansar. Não terá mais nada a temer. Ela baixou os olhos, sussurrando. Eu só queria dizer a verdade. Madame era cruel, mas assassinato. Eu não conseguia ficar calada, não quando vi. Poirot assentiu levemente, o bigode se contraindo em aprovação. E foi essa coragem que garantiu a justiça esta noite. Lembre-se disso sempre. Marco, que andava de um lado para o outro como um animal enjaulado, parou de repente. Então acabou? Este pesadelo acabou. Poirot virou-se para ele com um sorriso fraco. Sim, monsieur, o pesadelo termina, embora suas sombras persistam por algum tempo. Para cada um de vocês haverá consequências, do que disseram, do que fizeram, do que ocultaram. Mas a mão que matou Helena Varetzi foi revelada. Esse capítulo está encerrado. O comissário, ainda corado pela luta, respirou fundo. Nós cuidaremos de Ferrante, ele será julgado e a condessa, ela é inocente neste caso, embora muito tenha sido revelado. Veneza julgará como Veneza sempre faz. A condessa afundou na cadeira mais uma vez com o rosto banhado em lágrimas. Eu nunca desejei isso, nem a morte dela, nem a ruína de Diane. E, no entanto, não posso negar que uma pequena parte de mim sente alívio pelo fim da crueldade de Helena. Isso me torna perversa. Poirot balançou a cabeça gentilmente. Não, madame. Isso a torna humana. Sentir alívio ao fim do tormento não é crime, mas que sirva de lição. Mesmo a menor indulgência ao ressentimento pode gerar destruição no coração de outra pessoa. Esta noite nos mostrou como o amor pode rapidamente se transformar em ódio quando guiado pelo desespero. O salão parecia mais frio agora, embora as lâmpadas ainda estivessem acesas. Os convidados trocaram olhares inquietos, cada um assombrado à sua maneira. Linton murmurou sobre retornar à Inglaterra o mais rápido possível. Orsini, sobre dívidas que precisava saldar antes que o escândalo o consumisse. Marco refletiu em silêncio. Suas ambições frustradas por enquanto, Dot Poirot juntou o chapéu e as luvas com silenciosa precisão. Meus amigos, a hora está ficando tarde. Amanhã os jornais vão gritar escândalos e tragédias, mas esta noite, vocês precisam descansar. Vocês foram testemunhas de uma verdade terrível, e isso já é um fardo suficiente. Ele parou na soleira da porta e se virou mais uma vez. Seu olhar pousou na condessa. Madame, a senhora resistirá. O futuro pode ser incerto, mas a senhora é mais forte do que acredita. Lembre-se de que os mortos só têm poder se os vivos permitirem. Com isso, Poirot seguiu o comissário para o ar da noite, com os ecos da noite pairando em cada canto do palácio. Atrás deles, os sobreviventes permaneciam em um silêncio inquieto, cada um confrontando seus próprios pensamentos, suas próprias sombras, enquanto Veneza dormia sob o peso dos segredos agora revelados.
O mistério havia terminado, mas suas reverberações estavam apenas começando, e Poirot, embora cansado, carregava consigo a certeza de que a justiça, embora imperfeita, prevalecera mais uma vez. O ar noturno do lado de fora do palácio era fresco e carregado pelo aroma dos canais. Poirot caminhava ao lado do comissário, em silêncio, seus sapatos engraxados estalando contra as pedras gastas do pátio. As lanternas lançavam longas sombras que ondulavam sobre a água, e o único som, além de seus passos, era o suave bater da maré. O comissário tragou profundamente um cigarro, exalando lentamente, com o rosto duro, porém pensativo. É estranho, murmurou. Com que facilidade a mente justifica o assassinato quando o S.A. a máscara do amor? Poirot inclinou a cabeça, o bigode se contraindo levemente. É uma verdade muito melancólica, mon ami. O médico acreditava estar salvando a condessa, mas, na verdade, destruiu sua paz, seu nome, sua confiança, tudo de uma só vez. Ele fez uma pausa, olhando para a fachada imponente do palácio, cujas janelas brilhavam fracamente com a luz dos lampiões. E, no entanto, algo em sua confissão me perturba. Me perturba. O comissário parou, estreitando os olhos. Você duvida? Não, não duvido que ele tenha matado. As provas são claras, mas um detalhe me escapa. Um detalhe pequeno, talvez, mas não posso deixar passar. Ele falou da condessa como sua razão, sua justificativa. No entanto, se seu plano era libertá-la do tormento, por que atacar com veneno de maneira tão pública, em um jantar onde a suspeita inevitavelmente recairia sobre todos os presentes? Por que não algo mais discreto, menos dramático? Poirot franziu a testa, o olhar distante. Há algo na natureza do ato que não lhe pertence inteiramente. O comissário deu uma risada curta. O senhor nunca está satisfeito, Monsieur Poirot. O homem é culpado, nós o pegamos, o assunto está encerrado. O senhor precisa sempre encontrar fantasmas nos cantos? Os olhos de Poirot brilharam. Às vezes, comissário, é justamente nos cantos que a verdade se esconde. E fantasmas, como o senhor diz, costumam ser mais incômodos do que os vivos. Chegaram à beira do canal, onde uma gôndola os aguardava. Poirot hesitou antes de entrar, com o olhar mais uma vez fixo no palácio. Em uma das janelas superiores, uma cortina se moveu, e ele pensou ter vislumbrado uma figura se movendo nas sombras. Não disse nada, apenas tocou a aba do chapéu e seguiu o comissário a bordo. A viagem de volta foi tranquila. Veneza dormia sob a lua minguante, seus palácios erguiam-se como sentinelas sobre águas escuras. No entanto, a mente de Poirot não descansava. Cada palavra, cada olhar daquela noite se repetia no teatro de sua memória. Ele se lembrava do depoimento trêmulo de Lúcia, do protesto choroso da condessa, da explosão desesperada de Ferrante. Mas havia também o leve farfalhar da seda quando ninguém se movia. O piscar de um olhar trocado entre Orsini e Marco, a maneira como Linton agarrara seu copo com muita força enquanto Poirot falava. Eram fragmentos, talvez sem sentido, mas Poirot vivera tempo demais com fragmentos para não lhes dar atenção. Quando finalmente chegaram aos seus aposentos, Poirot recusou a oferta de um guarda feita pelo comissário. Merci, mas dormirei bem. Minhas pequenas células cinzentas, elas precisam de descanso depois de tanto esforço. No entanto, mesmo enquanto se despia com seu habitual cuidado meticuloso, não sentia paz. A noite tinha o gosto de algo inacabado, Dot. Acordou cedo, antes que os sinos de San Marco despertassem a cidade. Por hábito, preparou o café da manhã com precisão, os pãezinhos quentinhos, o chocolate espesso, o ovo cozido à perfeição. Mas sua mente se voltava constantemente para o ato final de Ferrante. Um bisturi escondido no casaco, uma tentativa desesperada de atacar, mesmo enquanto era arrastado para longe. A paixão era evidente, mas a escolha da arma seria tão espontânea. Poirot não conseguia decidir Dot mais tarde naquela manhã. Ele retornou ao palácio, desta vez, sozinho. Os criados estavam com os olhos cansados, suas vozes abafadas. O escândalo já se apoderava do lugar. Ele pediu para ver a condessa e foi conduzido à sua sala de estar privativa,
onde ela estava sentada de preto de luto, embora o marido ainda estivesse vivo. Ela se levantou quando Poirot entrou, com os olhos vermelhos, mas orgulhosos. Você veio me lembrar novamente do crime de Gianni? Ela perguntou baixinho. Poirot fez uma reverência. Não, madame. Vim porque acredito que ainda há mais a aprender. Suas mãos tremiam ao segurá-las. O que mais pode haver? Ele confessou. Ele se destruiu. Eu perdi tudo. Poirot a observou atentamente. A senhora perdeu muito, sim, madame. Mas há algo que ainda pode revelar. A verdade. Sabia do plano dele? Suspeitava. A condessa ofegou baixinho, recuando. Você não pode acreditar, eu nunca... Não, interrompeu Poirot gentilmente. Eu não acuso. Só pergunto, ele agiu sozinho em seu tormento? Ou havia outra voz, sussurrando em seu ouvido, incitando-o? Por um momento ela não disse nada, apenas encarou o chão. Então, com a respiração trêmula, sussurrou. Havia outros que a odiavam mais do que Gianni jamais poderia odiar. Homens que ela arruinou, mulheres que ela zombou, famílias que ela ameaçou desgraçar. Não pense que ele é o único que sonhou com a morte dela. Ele pode ter sido a mão, mas o desejo ardia em muitos corações. Poirot inclinou a cabeça, satisfeito com a franqueza dela. Merci, madame. Era tudo o que eu queria saber. Quando ele se virou para sair, ela o chamou baixinho. Monsieur Poirot, o senhor realmente acredita que a justiça foi feita? Ele parou. Na porta, sua silhueta emoldurada pela pálida luz da manhã. A justiça, madame, nunca é perfeita. Mas a verdade, devemos perseguir até o fim. E temo que esse fim ainda não tenha chegado. Quando Poirot voltou às ruas à beira do canal, os sinos da cidade repicavam. Veneza fervilhava com sua beleza habitual, mas para ele, a música dos sinos carregava um tom mais sombrio. A investigação não havia terminado. Ferrante havia matado, sim, mas em algum lugar entre os vivos permanecia outro segredo, um que ainda aguardava ser descoberto. Poirot ajeitou o chapéu com a expressão grave. O caso, ao que parecia, estava apenas começando a revelar suas sombras mais profundas. Poirot caminhava lentamente pela rua estreita, seus sapatos engraxados estalando contra as pedras antigas, enquanto os gondoleiros chamavam suavemente uns aos, outros do outro lado da água. A beleza de Veneza sempre despertava algo nele, mas naquela manhã sua apreciação era tingida de inquietação. As palavras da condessa permaneciam em sua mente. Ele pode ter sido a mão, mas o desejo ardia em muitos corações. Tal confissão não era meramente a dor de uma mulher destruída por um escândalo. Era um aviso, talvez até mesmo uma pista. Ele parou em uma ponte, apoiando a mão enluvada de leve no corrimão de ferro frio, enquanto contemplava as profundezas verdes abaixo. O reflexo do céu cintilava com ondulações, como se escondesse algo sob sua superfície. Ferrante confessara. Sim, mas Poirot vivera tempo demais na companhia da mentira humana para se contentar com uma única confissão, por mais apaixonada que fosse. As pessoas mentiam por amor, por dinheiro, por orgulho, e às vezes Poirot lembrou a si mesmo, até por misericórdia. Voltou-se para o palácio com determinação renovada. Lá dentro, o ar estava pesado, o silêncio da desgraça pairando, como poeira sobre os criados que passavam de olhos baixos. Poirot perguntou discretamente por Marco, o secretário, e foi conduzido a um escritório onde o jovem estava sentado, cercado por papéis desordenados, com a cabeça entre as mãos. Assustou-se quando Poirot entrou, endireitando rapidamente as costas. « Ah, Monsieur Poirot, disse Marco, forçando um sorriso que não alcançou seus olhos. O senhor veio falar de novo? Certamente acabou. Ferrante confessou. Talvez, respondeu Poirot suavemente, sentando-se à sua frente. Mas gostamos de ser precisos, n'est-ce pas? Uma confissão não é tudo, é apenas a peça central. Ao seu redor repousam muitos pequenos detalhes que devem ser devidamente dispostos, como as tecelas de um mosaico veneziano. O olhar de Marco vacilou inquieto. Que detalhes você quer dizer? Poirot cruzou os dedos. Quero dizer, por exemplo, o momento em que a condessa se levantou da mesa para ir buscar o chale. O senhor cuidou dela com preocupação, não é?
mas não disse nada quando ela voltou pálida e trêmula. Por que foi isso, mon ami? O secretário se remexeu na cadeira. Não era minha função me intrometer. Ela estava aflita, sim, mas presumi que fosse apenas pela tensão da noite. Ah, disse Poirot suavemente. E, no entanto, você é o secretário dela, o confidente dela. Certamente você teria desejado protegê-la, mesmo do desconforto. A menos, talvez, que temesse chamar a atenção. Os lábios de Marco se apertaram, mas ele não disse nada. Poirot deixou o silêncio se prolongar até que o jovem voltou a olhar para os papéis espalhados. Não foi nada, murmurou ele por fim. Ela não falou sobre isso, e eu também não. Poirot inclinou a cabeça ligeiramente, sem insistir mais por enquanto. Aprendera há muito tempo que o silêncio muitas vezes rendia mais do que a insistência. Deixou Marco entregue à sua agitação e seguiu em direção à galeria, onde encontrou Lúcia olhando distraidamente para a água através de janelas altas. Ela se assustou com a aproximação dele, os olhos cautelosos, embora uma centelha de desafio brilhasse neles. Você me olha como se eu fosse culpada, ela disse antes que ele pudesse falar. Não, mademoiselle, respondeu Poirot gentilmente. Eu a considero alguém que sofreu muito. Mas preciso perguntar, acredita que o ato de Ferrante foi realmente por amor à sua senhora? Ou foi por outra coisa, algo que talvez beneficiasse outras pessoas? O maxilar de Lucia tremeu, embora sua voz permanecesse firme. Não sei dizer. Gianni era devotado a ela, todos percebiam, mas... Ela hesitou, olhando nervosamente para o corredor. Havia boatos na sala de serviço. Que o Sr. Linton, o inglês, discutia com a dama com frequência. Disse que ela o ameaçava. Não sei o motivo, mas acho que ele tinha medo dela. E quando ela ria dele, ele parecia querer matá-la. Poirot se aproximou com o olhar penetrante. E você não conta isso para ninguém? Ela balançou a cabeça rapidamente. Sou uma criada, monsieur. Ninguém me escuta. Ele a deixou com uma pequena reverência, mas sua mente estava alerta agora. Cada fio puxado revelava outro. As evasivas de Marco, os sussurros de Lúcia, a dor da condessa, tudo sugeria uma teia maior. Se Ferrante de fato agira sozinho, por que essas sombras ainda se agarravam a outras? Mais tarde encontrou o próprio Linton no jardim, andando inquieto sob um cipreste. A tez normalmente avermelhada do homem estava pálida, e ele se assustou quando Poirot o cumprimentou. O senhor está inquieto, Monsieur Linton, observou Poirot. É natural, claro. Tais acontecimentos deixam marcas. Linton deu uma risada curta. Inquieto? Estou mais do que inquieto. Eu nunca deveria ter vindo aqui, Poirot. Essas pessoas, suas intrigas, eu não queria fazer parte disso. E, no entanto, você estava aqui, disse Poirot suavemente. E a senhora, a falecida... Senhora, ela tinha algum poder sobre você, talvez. Os olhos de Linton brilharam. Ela me ameaçou, sim. Com cartas que escrevi há muito tempo, cartas tolas quando eu era jovem. Ela disse que me arruinaria se eu não... Ele parou abruptamente, o rosto endurecendo. Mas isso não tem nada a ver com a morte dela, Ferrante admitiu. Me deixe fora disso. Poirot o encarou calmamente. O senhor tem razão, monsieur, confessou Ferrante. E, no entanto, não lhe parece curioso que um homem tão cuidadoso, tão preciso, tenha escolhido um momento tão dramático para agir? Quase como se alguém quisesse garantir que o ato fosse testemunhado, garantindo que a suspeita recaísse diretamente sobre ele. Linton empalideceu, abrindo e fechando a boca sem emitir som. Poirot deixou o silêncio pesar antes de inclinar a cabeça cortesmente. Perdoe-me, monsieur, são apenas as reflexões de um velho. No entanto, às vezes, nas reflexões, encontramos clareza. Enquanto caminhava de volta pelos corredores sombrios, Poirot sentiu as peças se moverem. A culpa de Ferrante era real, sim, mas estava entrelaçada com outros segredos. A falecida senhora fora uma mulher poderosa, e seu poder gerara amor e ódio. Alguém, talvez mais de um, atiçara as chamas da obsessão de Ferrante até que ela o consumisse. Ele era a mão, sim, mas de quem era o desígnio que guiara aquela mão?
Poirot parou na grande escadaria, olhando para cima, para a galeria escura, onde a luz incidia em raios fragmentados. O ar cheirava levemente a poeira e flores murchas, o perfume de uma casa que guardava segredos demais. Seus bigodes se contraíram e uma certeza silenciosa se formou em sua mente. O verdadeiro cerne deste mistério não estava na confissão de Ferrante, mas nos motivos ocultos daqueles que ainda circulavam em liberdade. E até que esses motivos fossem revelados, o caso estava longe de ser encerrado. Ele ajeitou os punhos com a determinação firme. O jogo, como sempre, estava apenas começando. Poirot os reuniu no grande salão, enquanto as sombras do entardecer se alongavam, os últimos raios de sol veneziano filtrando-se pelas janelas altas em faixas douradas e carmesim. O ar estava pesado, de expectativa. Cada rosto estava pálido, cada olhar inquieto. Ferrante sentou-se à parte, a cabeça baixa, o peso de sua confissão pressionando-o visivelmente. A condessa apertava um lenço com força, os nós dos dedos brancos. Marco permaneceu perto da porta, tenso como a corda de um arco esticado, enquanto Linton se remexia inquieto na cadeira, o olhar se voltando nervosamente para o chão. Poirot estava no centro de todos, sua pequena figura comandando a sala com a autoridade silenciosa da certeza. Seus bigodes tremiam, e seus olhos penetrantes e verdes não deixavam escapar nada. Meus amigos, começou ele suavemente, todos nós sofremos muito nestes últimos dias. Uma mulher jaz morta, abatida no meio de sua própria casa. Um homem confessou esse ato, e muitos fechariam o livro ali. Mas Hercule Poirot não fecha o livro até que cada página seja lida, até que cada sombra tenha revelado sua verdade. E assim, esta noite, viramos a página final. Um silêncio tomou conta do salão. Poirot deixou-o pairar antes de continuar, sim, como a Ferrante confessou. Ele se considerava culpado, e, em certo sentido, era. Sua mão desferiu o golpe. Mas, meus amigos, foi inteiramente sua vontade que o guiou? Ou houve outra mão, uma mão invisível, que traçou seu curso? Ferrante ergueu a cabeça, com angústia nos olhos. Eu agi por paixão. Ninguém me obrigou. Não, meu amigo, interrompeu Poirot gentilmente. Você agiu por amor, por desespero. Mas o amor não se transforma em violência sem combustível. Alguém colocou a tocha em seu coração e a atiçou até que queimasse. Alguém que sabia que sua devoção poderia se transformar em uma arma. Seu olhar se voltou deliberadamente para Linton. O inglês se enrijeceu, a cor desaparecendo de suas bochechas. Sr. Linton, disse Poirot com a voz calma, mas implacável, o senhor me disse que foi ameaçado pela dama, que ela tinha cartas que poderiam arruiná-lo. Isso é verdade. O senhor temia a exposição, a desgraça, a perda de sua posição. No entanto, não a agrediu pessoalmente. Em vez disso, sussurrou veneno no ouvido de Ferrante, retratando-a como cruel, zombeteira, indigna de sua devoção. O senhor inflamou o ciúme dele, alimentou seu desespero, até que o pobre homem acreditou que só destruindo-a poderia se libertar e a você de seu domínio. Linton se levantou um pouco mexendo a boca, mas nenhuma palavra saiu. Marco deu um passo à frente de repente com o rosto aflito. É verdade. Você o distorceu para isso? Poirot levantou a mão. Paciência. A prova está no padrão. Considere. Ferrante confessou com muita facilidade, com muita profundidade. No entanto, não conseguia explicar por que escolheu aquele momento, aquele cenário, para agir. Sua paixão, sim, mas também a sugestão plantada por outra pessoa de que sua ação acabaria não apenas com o seu tormento, mas também com o dela. E quem ganhou mais com a morte dela? Não Ferrante, ele perdeu tudo. Não a condessa, cuja honra está destruída. Não você, Marco, que a amava profundamente demais para jamais desejar-lhe mal. Não, foi você, Monsieur Linton. Com a partida dela, as cartas que ela guardava como armas contra você desapareceram no silêncio. Sua reputação, imaculada, sua fortuna, segura. Todos os olhares se voltaram para o inglês. Ele tremeu, agarrando o braço da cadeira, e então desabou de volta com um gemido. Eu só disse a verdade sobre a crueldade dela.
Nunca quis que ele... Mas você fez isso, disse Poirot suavemente. Você falava sério com cada palavra sussurrada. Você moldou a dor dele, a devoção dele, em uma lâmina, e quando ele atacou você estava livre. A condessa soltou um grito, cobrindo o rosto. Marco murmurou uma maldição baixinho. Lúcia, parada na beira da sala, fez o sinal da cruz rapidamente. Dot Linton escondeu o rosto nas mãos. Eu nunca toquei nela, nunca levantei a mão. Não, disse Poirot gravemente. Mas o senhor guiou aquele que o fez. Que às vezes, monsieur, o crime da mente é mais pesado que o da mão. O silêncio que se seguiu foi pesado, quebrado apenas pelo distante bater da água contra a pedra. Por fim, Poirot falou novamente, em um tom mais gentil. A verdade é uma coisa cruel, meus amigos, mas também é uma coisa purificadora. Ferrante, você agiu com paixão, mas não estava sozinho em sua culpa. A lei decidirá como pesará um crime em relação ao outro, mas aos olhos de Hercule Poirot é tanto o desígnio quanto o ato que deve ser revelado. Dot. Ele curvou a cabeça levemente, seu dever cumprido. A casa ficou paralisada, cada membro imerso na silenciosa tempestade da revelação. Além das janelas, a última luz de Veneza se desvaneceu na noite e os sinos de uma igreja distante começaram a dobrar, lentos e solenes. Dot Poirot virou-se para sair com o passo medido, o coração pesado, mas decidido. A justiça, embora imperfeita, fora trazida à tona. Os fios da mentira estavam expostos, seu padrão completo. E ao entrar na fresca noite veneziana, murmurou para si mesmo com serena certeza: a verdade, ela sempre chega, mais cedo ou mais tarde, e é dever de Hercule Poirot fazer com que sua voz seja ouvida. O caso foi encerrado.